Graça e paz, amados do Senhor. Seleção de textos bíblicos. Livro de Esther. Introdução. O livro de Esther foi escrito para demonstrar a proteção e livramento de extermínio iminente do povo judeu, mediante a intervenção de Deus através da rainha Esther. Esther, capítulo 2. A coroação da rainha Esther. Os conselheiros do rei da Pérsia e da Média sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei. A moça que mais agradasse o rei seria rainha. Havia um judeu chamado Mardoqueu. Ele tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele. Essa moça também era conhecida como Esther. Era uma moça atraente e muito bonita. E Esther então foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Hegai favoreceu Esther. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Axerxes, e o rei Xerxes gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha. Mardoqueu descobre uma conspiração. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. E os dois oficiais foram enforcados. Capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Daí Amã disse ao rei Xerxes: Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Em vista disso, o rei lhe disse: faça com o povo o que você achar melhor. Assim, Amã ordenou que escrevessem cartas aos governadores de várias províncias. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, num único dia, e de saquear os seus bens. Capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Então Mardoqueu insistiu com Esther, para que ela fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. E lhe disse: existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher E Esther lhe disse: existe somente uma lei
para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que por eles tenha sido chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, e então mandou dizer-lhe: não pense pelo fato de estar no palácio do rei, que você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou este recado, esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Jejuem durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Capítulo 5. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro. E Ester aproximou-se. O rei lhe perguntou: que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Respondeu Ester: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe prepararei. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. E o rei tornou a perguntar a Ester: qual é o seu pedido? Você será atendida. Ester respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem um livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigdan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve a coroa do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar.